Então, bom dia a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parte histórica, mas antes de começar, né, esse assunto do romantismo, ele se iniciou no final do século XVIII e início do século XIX. Vocês estão vendo uma figura lá, um camarada muito, cidadão muito bacana, né, chamado Luís XIV, o Rei Sol. Como vocês podem observar, né, a roupa dele chama atenção, brilhava como se fosse um sol. Quer dizer, a ideia é essa: o poder, eu sou o poder, de colocar. Então eu gostaria de colocar para vocês, antes de mais nada, essa questão do, vamos dizer assim, do direito divino. Tem uma obra do Jacques Bossuet que ele fala sobre esse assunto, o direito divino. O cidadão foi escolhido para representar Deus aqui na Terra. Está lá o cidadão. E uma outra teoria, chamada de Thomas Hobbes, a obra dele chama-se o Leviatã. E ele coloca nessa obra, por exemplo, que o cidadão, já que não vai na base do amor, que vai na base da dor. Ou seja, o homem é o lobo do homem. Então eu vou tentar passar para vocês o seguinte, né? Antes de mais nada, eu queria que você colocar para mim, nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, que é um dos principais pilares desse assunto. Então eu vou ter que falar sobre o que era o antigo regime para que vocês possam entender. O que era o antigo regime? Nós temos o absolutismo, uma sociedade piramidal, uma sociedade estamental, que vocês estão vendo lá no caso da França. Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Reparem que ali está representado para vocês, o primeiro estado e o segundo estado não pagavam impostos, ou seja, eram isentos de impostos. E a terceira camada da sociedade, que vocês estão observando ali embaixo, que era a maioria, esse pessoal pagava os impostos. Bom, a Revolução Francesa, ela vai dar início em 1789 e vai até o ano de 1999, são 10 anos. E ela está dividida em fases. Então o que nós precisamos entender? O que é uma sociedade estamental, o que era o poder absolutista naquela época, e essa sociedade vai em busca de um ideal, o ideal da liberdade, o ideal da igualdade, e evidentemente muitas coisas vão acontecer. Eu preciso colocar um outro slide. Ali você tem, por exemplo, o clero, né, que representava a parte religiosa. Embaixo você vai encontrar a parte nobre, os nobreses, e a população, que vivia em regime de servidão, em busca. Uma coisa muito interessante: não tinha como a pessoa subir na vida, ou seja, ascensão social. Não tinha isso. O cara era obrigado a aceitar aquela vida, sempre. A igreja não dava essa liberdade para a pessoa. Ou seja, você vai subir na vida, tal como acontece hoje, vai lutando, vai ralando bastante para poder chegar a algum lugar. Aqui não, uma sociedade, você tem que aceitar. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você nasceu rico, você vai ser sempre rico. Há uma única exceção. Por exemplo, aqueles que eram chamados de burgueses, que foram enriquecendo com o passar do tempo, atividade comercial, eles começaram, por exemplo, a comprar alguns títulos, de nobres falidos, por exemplo, chamada nobreza de toga. Então é um exemplo que mostra como o cara sai, digamos assim, do terceiro estado e sobe para o primeiro estado. É uma única exceção. Em outras palavras, os burgueses eram ricos, mas não tinham status. É isso que eu estou passando para você. Então, quem tinha vantagem nessa sociedade francesa era apenas o primeiro e o segundo estado. O terceiro só pagava imposto e aceitava aquela vida. A situação da França começou a piorar, né? Que vai chegar uma hora que a situação vai ficar insuportável. Os impostos cada vez mais altos. A França se envolveu com guerras. A guerra da independência dos Estados Unidos, a França se envolveu. Na verdade, a França, ela se envolveu com a Inglaterra, ela foi derrotada, perdendo territórios. Passa para mim, por favor. Aí é uma caricatura que mostra o terceiro estado sustentando, né, o segundo e o terceiro. Vou passar para frente, por favor. Essa imagem que vocês estão vendo é o juramento do jogo da tela, que vocês estão observando. Eu acho interessante isso aí, porque agora o povo está unido num ideal, uma constituição. Aqui a situação começa a fugir do controle do rei.
O rei já não consegue mais controlar a sociedade, não aceitam mais aquela questão do absolutismo. A sociedade quer então que o rei estabeleça, governe através do estabelecimento de regras. É mais ou menos por aí que acontece. Então essa obra, ela simboliza a luta da sociedade unida para formar uma constituição. Por favor, velho. Aqui estão alguns princípios conquistados por eles. Por exemplo, a questão da liberdade, a questão da igualdade, o direito da isonomia. O que é o direito da isonomia? Igualdade. A questão da liberdade. Eu tenho liberdade nos dias atuais de falar o que eu penso, lógico, que eu respondo pelos meus atos. Claro, quando a gente fala assim, todos são iguais perante a lei, aí a gente fica imaginando, será que realmente esse assunto é totalmente verdadeiro? Dá para entrar em xeque essa questão. Mas vamos para frente, depois a gente toca mais nisso aí. Essa imagem é de Napoleão Bonaparte. Aí a Maísa vai entrar um pouquinho nessa parte e vai falar sobre o cavaleiro medieval, né? Daqui a pouco ela vai falar sobre o cavaleiro medieval. Esse personagem, Napoleão Bonaparte, ele vai chegar no poder mais pro finalzinho, porque a Revolução Francesa, ela está dividida em partes. Você tem a primeira parte da Revolução Francesa, chamada Convenção. Aí depois você tem o diretório e o consulado. Esse camarada vai virar imperador. Ele vai controlar a Europa como um todo. O único país que ele não consegue governar é o caso, por exemplo, da Inglaterra, que é a pedra no sapato. Então aí no caso, o cavaleiro medieval. Só queria mostrar mais uma coisinha, uma outra imagem. Bom, aí a guilhotina, né? A guilhotina foi o período símbolo da Revolução Francesa, um dos símbolos, porque o Robespierre, por exemplo, quando ele é o líder dos jacobinos, o que esse camarada mandou matar de pessoas não é brincadeira. Por quê? As pessoas eram contra os princípios daquele governante. Vamos dizer que os jacobinos, eles chegaram, uma camada mais popular, eles chegam ao poder, mas conseguiram algumas coisas, direitos, muitos desses direitos foram conquistados, mas por outro lado eram extremamente radicais. Como você pode perceber, a guilhotina, muitas pessoas foram mortas. Isso aí é a tomada da Bastilha, quando tudo começou, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo é quando o povo toma esse castelo e a revolução começa para valer. Foram 10 anos de lutas. Não foi assim da noite para o dia. Para chegar nesses ideais que a gente tem hoje, muita luta francês para chegar nos princípios do que hoje é liberdade, igualdade, fraternidade, demora. Aí já não é mais a minha parte. Eu vou pedir para... Você quer que eu fale dela qual? Você quer que eu fale dela? Como é que é? Quer que eu fale dela qual? Ela ficou a noite inteira me ensinando. Eu já falei. Ficou a noite inteira? Você tem que tirar sarro de você, ela ficou insistindo dela qual. Você quer zoar comigo?